Sejam bem-vindos a mais essa live sobre gestão e liderança. Falando um pouco sobre liderança motivadora, a liderança motivadora ela tem como base o estímulo e o otimismo. Então você já deve ter tido um líder que tem uma liderança motivadora, aquela pessoa motivada, aquela que vai para cima, quando ele chega, ele transforma o ambiente. Essa é uma característica de um líder motivador. Porque a base que ele tem é o estímulo e o otimismo. Ele está sempre acreditando, ele está sempre para cima. Ele leva o time meio que nas costas, mais ou menos isso. Motivando todo mundo. Não, vamos lá, vai dar tudo certo e vamos avançar. Outra característica, esse líder, ele possui metas e objetivos. Inclusive, é daí onde vem a motivação. Porque, deixa eu já explicar algo para vocês aqui. Quando a gente fala de motivação, motivação é algo interno. Olha que interessante. Ninguém consegue motivar. Desculpa, ninguém consegue motivar você. Você precisa ser motivado. Você se motiva sozinho. A motivação ela vem de dentro. E como que um líder consegue então motivar? Desculpa. Como que você consegue, como líder, motivar a sua equipe se a motivação é interna? Mas é justamente porque a sua base é o entusiasmo. Então o seu entusiasmo, ele vai contagiar o seu time a ponto deles se sentirem melhores nesse momento, deles se sentirem motivados. Então, uma outra característica de um líder que tem uma liderança motivadora, por quê? Ele sabe onde ele quer chegar. Ele tem metas, ele tem objetivos. Então, por saber onde ele quer chegar, pelas metas que ele possui, então é isso que motiva ele, a ponto de entusiasmar as outras pessoas. E aí você tem que separar o que é motivação e o que é entusiasmo. Motivação, você sabe onde você quer chegar, você sabe o que você precisa vencer, os problemas que você precisa atravessar, porque você quer... Obrigado, Ramon. Porque você quer chegar naquele objetivo. Então, mesmo diante de um cenário contrário, você não aceita. Você não deixa a motivação cair. E aí, por você ser um líder motivado, você traz o entusiasmo para a sua equipe. Automaticamente as pessoas ficam mais entusiasmadas e muitas vezes as pessoas confundem o entusiasmo com a motivação. Mas é só já esclarecendo, porque você já ouviu, sim, que motivação é interna, então como que alguém pode motivar? Não, ele vai deixar o ambiente, ele vai deixar você mais entusiasmado. O outro ponto, que é uma característica de um líder que tem uma liderança motivadora, ele não se abate por nada. Ele não se entrega. Não é qualquer problema, não é qualquer situação que deixa ele preocupado. Porque ele está muito focado no objetivo dele. Então ele não quer saber qual é o problema. O problema apareceu, ele quer ir lá e resolver. Por quê? Porque ele precisa avançar. Ele tem metas para bater, ele tem objetivos. Então, o líder que tem a liderança motivadora, ele não se deixa bater por qualquer coisa. Uma outra característica desse líder, ele acredita na sua capacidade. Isso é interessante. O entusiasmo dele, a motivação dele é tão grande que ele acredita que ele é capaz e é isso que faz com que ele leve a equipe, que ele leve o time. Então, a liderança motivadora, gente, ela é muito importante. Você precisa, porque olha só, o que eu estou compartilhando com vocês desde segunda-feira? Você precisa ter o equilíbrio. Eu estou batendo muito nessa tecla. Então, vai ter momentos que você vai ser um líder autocrático, um líder liberal, mas a liderança motivadora ela precisa fazer parte do seu dia a dia, num espaço de tempo até maior, para que você gere esse entusiasmo. E você precisa acreditar, e aí já traz para o autoconhecimento, olha só. Eu falei ontem, quem é você na liderança? Porque isso tem tudo a ver com a liderança motivadora. Se você não souber quem é você na liderança, você não consegue ser um líder motivador. Porque a liderança motivadora também tem a ver com o quanto você acredita na sua capacidade. O quanto você acredita que vai levar o time no objetivo, vai realizar aquela meta. Então, se você já tiver um conflito de quem é você na liderança, você dificilmente vai ser um líder motivador. Você dificilmente vai convencer as pessoas. Se você não acredita em você, como é que você quer convencer seu time? Se você não acredita que você é capaz, como é que você quer convencer seu time? Não tem como. Então, você não tem como ter uma liderança motivadora se você não souber quem você é na liderança. Se você não acreditar no que você está fazendo. Então isso é importante vocês terem esse entendimento. O líder motivador, ele tem o comando da equipe, tá? Isso também precisa ficar claro aqui para vocês. Ele tem o comando. Da maneira dele, motivando, mas você vê que as coisas saem do jeito dele.
Só que a diferença de um líder, olha que interessante isso aqui, gente. A diferença de um líder autocrático para um líder motivador é que o líder motivador ele sabe falar com as pessoas. Ele faz com que você muitas vezes faça aquilo que ele está pedindo de uma maneira descontraída, de uma maneira que você vai para cima, você consegue, é isso aí, você pode melhorar. Ele está sempre ali te motivando. Tem uma cena do filme que eu acredito, é um filme muito conhecido, é o filme Desafiando os Gigantes, que o líder, ele por um momento, ele pega e fecha os olhos do rapaz do time dele, do liderado dele, e somente através da motivação e da direção, ele consegue atravessar o campo. E é interessante porque ele perguntou quanto ele conseguiria atravessar. Acho que ele fala que ele consegue atravessar 30 jardas. Aí ele coloca uma outra pessoa nas costas dele, fecha os olhos dele, por quê? Porque a nossa visão limita muitas vezes o nosso alcance. Então ele vendou, o nome do filme é Desafiando os Gigantes, eu acredito que muita gente já assistiu, mas para quem não assistiu. E aí, só na motivação, só nas palavras, o rapaz atravessa o campo inteiro. Porque a liderança motivadora é isso. Você vai direcionando. A Tati está falando, esse filme inspira. Sim, o filme é muito bom mesmo. Então, ali é um exemplo de uma liderança motivadora. Quantas vezes você desistiu porque você estava indo pela sua vista, por aquilo que você estava enxergando? Quantas vezes também você fez coisas que você não acreditava ser capaz de fazer? Agora eu estou falando você como liderado, mas porque você tinha um líder que acreditava em você e te motivava todos os dias. Motivava, que nem eu falei, deixava você entusiasmado. Então é importante esse entendimento. Por isso que a liderança motivadora, ela é diferente, ela é feita o que o líder espera, o que o líder quer, mas uma abordagem completamente diferente. Uma abordagem mais leve. O clima, se você pegar uma equipe que o líder tem uma liderança motivadora, é um clima leve, é um clima gostoso. A equipe está engajada, porque ele é aquela coisa que você chega às vezes para trabalhar, ou você chega na organização, você chega com a sua equipe, você não está muito bem. Mas quando você vê o líder, ele tem um entusiasmo que não tem como você ficar triste perto dele. Então, essas são características de uma liderança motivadora, para você ter esse entendimento. 3 características que eu quero falar aqui de um líder motivador. Eu falei um pouco sobre a liderança motivadora e os efeitos que ela traz. Agora eu quero falar 3 características que um líder motivador ele tem. A primeira delas, e você já pode começar a colocar perguntas aqui, que eu vou responder algumas perguntas hoje aqui. A primeira delas, o líder motivador, ele tem uma boa comunicação. Você já reparou como o líder que exerce, ele tem uma boa comunicação, ele fala bem, ele interage bem com as pessoas. Uma comunicação muitas vezes assertiva. Quando ele fala, ele toca no ponto certo. Então, essa é uma característica de um líder, até para você poder fazer uma leitura, se você em algum momento é um líder motivador. Por isso que eu vou falar esses 3 pontos aqui para você. Se você tem características de um líder motivador. Então, o primeiro deles, comunicação, tem uma boa comunicação. Aí, a gente não pode esquecer que comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que o outro entende. Existe uma grande diferença aí, tá? Porque se você é um líder, que quando eu pergunto para você quais são os desafios que você tem, a maioria fala assim, são as pessoas. Ok, mas um dos grandes desafios que nós temos na liderança é a comunicação. Se a equipe não faz aquilo que você pede, ou da maneira como você pede, então você já tem aí um grande desafio na sua comunicação, porque eles talvez não estão entendendo o que você está falando. Mesmo que você vire para mim e fale assim, Cleito, mas o que eu estou falando é muito óbvio, não tem como não entender. Tem sim, porque o que é óbvio para você não é óbvio para ele. São coisas diferentes. A comunicação que você acha que ela a minha comunicação é assertiva. Você consegue descobrir se a sua comunicação é assertiva a partir do momento que aquilo que você pede para a sua equipe, que ela faça. Uma coisa que a gente não pode esquecer como líder em cima de comunicação, talvez um dia eu traga até esse tema para a gente falar só sobre isso, porque comunicação tem muito campo para ser explorado. Se a equipe não está fazendo aquilo que você está pedindo da maneira como você está pedindo, o que você não pode esquecer? Que o líder está num nível diferente da equipe. O campo de visão do líder é diferente do campo de visão da equipe. Então, por isso que a comunicação é um desafio.
Além dessa questão, você tem a questão de gerações, mas isso até o Will já colocou aqui, ó, a questão do feedback. A feedback, tudo isso envolve comunicação, mas talvez eu prepare uma aula só para a gente falar sobre comunicação. Mas a primeira característica de um líder motivador, boa comunicação. Segunda característica, o líder motivador, ele se envolve nos projetos junto com a sua equipe. O líder motivador, ele se envolve nos projetos. Ele não apenas dá o comando. Até porque, quando ele se envolve, é como se ele ainda continuasse ali entusiasmando o seu liderado. Então, ele está sempre muito envolvido. Então, o primeiro deles, ele tem boa comunicação. O segundo, ele se envolve no projeto com os seus liderados. Terceira característica, ele se preocupa com a equipe. Terceira característica do líder, ele se preocupa com a equipe. Então, olha só, boa comunicação, se envolve no projeto e ele se preocupa. Quando eu falo se preocupa, gente, não é só você dar o comando, não é só você marcar uma reunião, não é só você chamar a pessoa fora de horário, não. Ele tem uma preocupação também com a equipe no sentido, como é que você está hoje? Porque, olha só, se você não está bem, como é que você vai produzir? Como é que você vai dar resultado? Então, o líder que tem uma liderança motivadora, ele tem essa preocupação, ele se preocupa com pessoas. Não é somente o resultado, mas espera aí, como é que você está? Então, isso é importante. Esses 3 pontos. O primeiro, boa comunicação. A Tati está até me ajudando aqui. Obrigado, Tati. Boa comunicação, se envolve no projeto e se preocupa com a equipe. Agora eu vou responder aqui para vocês algumas perguntas, mas antes das perguntas, deixa eu só deixar um ponto de atenção para líderes que têm uma liderança motivadora. Você precisa estar atento, porque a liderança motivadora, não esqueça que eu estou falando a semana inteira, o equilíbrio é fundamental. Mas se você é um líder que você exerce 100% a sua liderança motivadora, você precisa tomar cuidado porque você acaba criando às vezes essa dependência com a sua equipe e isso pode te sobrecarregar. Então, exemplo, até um líder motivador tem um dia que ele não está bem. Mas como ele tem como característica estar sempre motivando as pessoas, trazendo um entusiasmo, e aí vai ter, se o dia que ele não estiver bem, a equipe também não anda. Esse é um ponto de atenção que você precisa tomar cuidado. Se você é o líder 100% motivador, a sua equipe está 100% dependendo da sua motivação. No dia que você não estiver bem, eles não vão produzir. E o contrário, eles vão ficar te olhando para entender o que está acontecendo. Se é algo com eles ou se de repente é alguma coisa que está fora ali que está ao alcance da mão deles. Então você precisa ter esse entendimento. Por isso que existem momentos que eu preciso exercer a liderança motivadora. Se eu sou um líder motivador, eu vou ter algum problema em algumas situações. Deixa eu ver aqui as perguntas, vamos lá. O que fazer quando você motiva alguém e às vezes você não conseguiu se motivar? A Miss Lene está perguntando. Miss Lene, olha só. Se eu entendi a pergunta, tá? Você está perguntando, o que fazer quando você motiva alguém e às vezes você não conseguiu se motivar? Desculpa, mas você não conseguiu motivar ninguém. Não tem como eu motivar alguém se eu não estou motivado. Olha só, eu posso até falar o que realmente precisa ser falado. Eu posso até conhecer as técnicas, mas se você não está bem, você não tem como fazer alguém bem. Se você não está motivado, não tem como você motivar. Então, talvez aqui, porque olha só, tem aquela coisa, vocês gostaram? E todo mundo fala, gostei, mas na realidade não é aquilo. Então, é a mesma coisa. Você é feliz e porque você é feliz, você consegue fazer as outras pessoas que convivem com você também felizes. Então isso tem muito a ver com a gente lá dentro, motivação é interna. Se eu não estou motivado, eu não consigo motivar a equipe. E talvez é por isso que o time não responde como você acredita, tá? Então você só pode motivar se você estiver motivado. Outra pergunta, qual a melhor característica o líder deve exercitar em momentos de crise? A primeira coisa é assumir o comando, né? Entenda o seguinte, você como líder, a Valéria está perguntando aqui, você como líder, quando você está diante de uma crise, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que assumir o comando e mostrar para o seu time que você está ali e que você tem um controle da situação. Transparência também ajuda muito. Exemplo, a gente acabou de sair, a gente está atravessando aí a quarentena. Quando a quarentena começou, teve muito líder que se escondeu. Você pode reparar que você como liderado, quando você está diante de um cenário de crise, a primeira coisa que você faz é você olhar para o seu líder. Você espera um posicionamento e uma direção dele.
Então, uma característica que o líder deve ter, Valéria, em momentos de crise, assumir o comando. Cleito, mas eu não sei o que fazer. Seja transparente. Não, você não vai chegar para o seu time e falar, eu não sei o que fazer, gente, eu estou perdido. Não, não é isso. Gente, esse é o cenário, esse é o nosso desafio e vamos juntos sair dessa situação. Ó, você está no comando. Tá vendo? Você não falou realmente o que vai fazer. Juntos nós vamos encontrar a solução para resolver o problema. Então é importante você assumir o comando da equipe. O bem-estar da equipe é primordial, o Will colocou aqui. Deixa eu ver mais uma pergunta. Qual a melhor forma de identificar o perfil dos meus liderados? O Igor está perguntando. Excelente pergunta, Igor. Sabe por que sua pergunta é boa? Porque a maioria dos líderes perde mais tempo com processos durante o dia do que com pessoas. E é o contrário. O seu dia, você deve, não é nem perder tempo, tá? Quando a gente fala de pessoas, não existe perder tempo. O seu dia, você investe mais parte do seu dia, pelo menos 60%, 70% com pessoas e o restante com processo. Quando você virar essa chave, que você precisa investir a parte do seu dia com pessoas, você começa a conhecer melhor os seus liderados. Sabe por que os líderes não conhecem os liderados? Porque ele acha que é mais importante o processo. Ele acha que mais importante é o planejamento, mais importante é isso, mais importante é aquilo. Mais importante são as pessoas. Gente, pessoas é o maior patrimônio de qualquer organização. Anotem isso. Pessoas é o maior patrimônio de qualquer organização. Quando você tem esse entendimento, aí sim você começa a investir. Então você não perde mais. Olha só, eu não perco mais tempo. Agora eu estou investindo em pessoas. Esse é a melhor maneira de você identificar o perfil. Comecei a entender o perfil das pessoas, ok. Agora eu começo a observar. Quando você observa, o Igor, aí você começa a entender como cada um funciona, como cada um responde, como extrair o melhor de cada um. Vamos mais uma pergunta aqui, gente. Como fazer para o liderado sair da dependência do líder? A Kelly está perguntando, como fazer para que o liderado saia da dependência do líder? Não tem a ver com liderado, tem a ver com líder. Porque se ele tem uma dependência, é porque esse líder é centralizador, ele já acostumou o time com essa dependência. Então agora é um processo, tá? Ah não, eu assisti a live do Cleiton e eu percebi que eu sou um líder centralizador. Gente, a partir de hoje eu não sou mais um líder centralizador. Não é assim que funciona. Até porque você já criou essa dependência. E foi boa a sua pergunta, Kelly, sabe por quê? Amanhã eu vou falar sobre liderança paternalista. E tem tudo a ver com o que você perguntou aqui. Amanhã eu quero falar com vocês sobre liderança paternalista. Os efeitos que ela causa. Então, isso tem que ser um processo, tem que ser aos poucos. Tem gente que, exemplo, ele está preso a você, que quando você soltar ele vai correr mais, ele vai produzir mais. Porém, tem pessoas que não. Quando você fala, não, eu preciso que você caminhe sozinho, ele não vai conseguir, ele vai travar, ele vai paralisar. Então, isso tem que ser de acordo com o perfil do liderado e tem que ser aos poucos. Vamos ver mais uma pergunta aqui, gente. O que diferencia uma pessoa para outra se tornar um treinador Destiny? O que diferencia de uma pessoa para outra para se tornar um treinador Destiny? Olha, para você se tornar um treinador do Instituto, para você fazer parte da nossa equipe, é um processo. Então, assim, primeiro tem que estar alinhado o propósito, você tem que acreditar. Segundo é acompanhar. Então, eu sou aluno do Clube de Inteligência, eu estou na mentoria Destino, eu participo dos cursos da Rota do Desenvolvimento, eu estou participando do Mentorship Destiny. Gente, Mentorship Destiny o que é? É uma mentoria online que nós estamos fazendo em grupo. Então aí, a gente vai lançar em breve, acredito que esse mês ainda, o The Change Online, que é um pedido que muita gente está fazendo. Então é um processo, é automático você fazer parte quando você está inserido nesse processo de envolvimento, de estar acompanhando. A questão do comportamento conta muito, a gente observa muito o comportamento das pessoas, porque você tem uma responsabilidade no sentido de tudo aquilo que você faz vai trazer um efeito para a organização que você está fazendo parte. Então, por isso que a gente tem essa preocupação. Mas é um processo, Tati, para você fazer parte da nossa equipe. O que mais? Vamos lá, gente. Cadê? Mentoria online, muito bom, a Grace colocou aqui. Qual a melhor forma de identificar se eu sou líder? Muito boa pergunta, Josiane. Qual a melhor forma de você identificar se você é líder? Primeiro, todos nós somos. Então já estou te dando a notícia, você já é líder. Sabe por quê? Porque no mínimo, você precisa ser líder das suas emoções. Você precisa ser líder da sua vida. Então, no mínimo, você tem que liderar a sua vida. Se você não tinha esse entendimento até hoje, então você precisa se preocupar, sabe por quê?
Peraí, porque se eu não era o líder das minhas emoções, da minha vida, quem é que estava liderando? Quem é que comandava a minha vida? Se você não assumiu o comando da sua vida, então as suas emoções poderiam estar conduzindo ela. Então, esse é o entendimento. Todos nós somos líderes, porque no mínimo você tem que ser líder de si mesmo. Aí, segundo ponto, Cleito, mas eu estou falando de liderança de pessoas. Aí já é um outro ponto. Sobre liderar pessoas. Você tem facilidade na comunicação? Você tem facilidade com pessoas? Segundo, você gosta de pessoas? Porque não tem como você liderar pessoas se você não gostar de pessoas. Cleito, mas tem gente que não gosta. Exemplo, se você pegar uma pessoa com perfil analítico, ele rende muito mais quando ele está sozinho dentro da sala dele com as planilhas, com os cálculos, com os projetos dele. Olha que interessante. Então tem a ver com temperamento, entendeu? Então assim, tem características, você consegue ver. Peraí, quando eu falo, as pessoas param para me escutar, as pessoas praticam, porque muitas vezes existem muitas pessoas, tá? Isso também é uma aula que eu vou preparar para vocês. Pessoas que já são líderes e não sabem. Pessoas que já exercem liderança e não sabem. E por não saberem, não estão direcionando as pessoas no caminho correto. Então existem pessoas que são líderes, que influenciam na vida de outras, e por não saberem que são líderes, que tem pessoas que são referências para ela, não exercem a liderança como deveriam, tá? O que um líder deve fazer quando tem dificuldade de confrontar as pessoas? A dificuldade de confrontar as pessoas, ela também pode estar ligada ao seu temperamento. Se você é um líder, que você tem essa dificuldade do confronto, é um pouco do que eu falei ontem da liderança liberal, pode ser pelo perfil, pelo seu temperamento. Se você tem um temperamento paciente, pessoas com perfil paciente têm a dificuldade do conflito. Elas não gostam de ser confrontadas, elas não gostam de confrontar. Então isso tem mais uma ligação com o seu temperamento. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui para a gente poder encerrar, gente. Como fazer com um líder arrogante? O Vinícius está perguntando. Gente, o líder arrogante... Existem várias maneiras aqui de você, o Vinícius, de você trabalhar com um líder arrogante. Primeira deles, se você identificou que ele é arrogante, é não confrontar, não bater de frente. Porque quando isso acontecer, você sempre vai ser o prejudicado. Eu costumo dizer muito para a minha equipe que uma coisa que ela é importante, conheça a história das pessoas. Porque quando você conhece a história, independente não justifica a arrogância, tá? Isso precisa ficar claro aqui, mas aí você entende o porquê daquela característica. Então, assim, o líder arrogante é você entender de onde vem essa arrogância, não confrontar ele, e de uma maneira sábia, eu até falei isso aqui ontem, como você fala não para uma pessoa, fala não para um líder, você consegue conduzir. O problema é o seguinte, eu sou um líder arrogante, exemplo. Aí eu falo algo para você, só que você tem os seus gatilhos emocionais, você tem as suas feridas emocionais. Olha que interessante isso aqui. Então, na realidade, quando eu falei com você, eu não fui arrogante. Mas pelos seus gatilhos, você acha que eu fui. E aí, quando eu falei com você, você rebateu. E rebateu da maneira errada. Então, precisa entender onde que realmente está o erro. Será que a pessoa é arrogante ou a maneira que ela falou, você entendeu que ela é arrogante? Mas você entendeu que ela é arrogante porque você tem feridas emocionais, porque já te trataram assim e você não foi bem. Você quer um outro exemplo em cima do que eu estou falando? Tem gente que não quer ser líder, porque a referência de liderança que ela tem foi alguém muito ruim. Foi alguém que machucou. Então, toda vez que você fala de ser líder para essa pessoa, ela traz isso para algo ruim. Então, essa questão de arrogância, vamos entender se realmente o líder é arrogante ou ele está cobrando você e você tem dificuldade com cobrança e aí você acredita que ele é um líder arrogante. O pastor Davi está colocando aqui, como transicionar na liderança autocrata para motivadora. Me ajuda aí, Cleito. Eu acho que o primeiro passo você deu, pastor, quando você identificou que você é um autocrata. E aí hoje eu trouxe para você características de um líder motivador. Então, é identificar. Outra coisa, tá, gente? Identificar e aceitar. Não é só você identificar que tem um problema. Exemplo, eu já identifiquei muita coisa em mim, entendi, eu achava que eu não era aquilo, mas sim, eu era, eu aceitei e aí sim eu consegui resolver. Tá? Então, o primeiro passo o senhor já deu, que é você identificar, a Kelly colocou aqui, o Thiago falou sobre gatilhos ontem na mentoria, sim, é você, exemplo, o gatilho, gente, só para vocês entenderem, você pode colocar aqui, uma palavra que disparou um gatilho em mim e eu ficar nervoso aqui.
Olha que interessante, é um gatilho meu. E eu posso falar, não, mas você foi mal educada comigo. Não, é um gatilho. Então é importante identificar os gatilhos. E sobre a questão da transição, pastor, se o senhor já identificou, já deu o primeiro passo. Agora é só o senhor anotar todas as características, amanhã eu vou trazer mais um e na sexta outro, e aí o senhor consegue ver qual que eu já tenho facilidade para fazer, qual que eu já consigo colocar em prática, e isso vai ser bom. Gente, o líder de perfil emocional deve tomar cuidado em quais pontos para manter equilíbrio e não se tornar paternalista. O paternalista eu vou falar amanhã, Valéria. Eu vou deixar agora o mistério aqui, eu te respondo, você no que eu vou trazer já do conteúdo já vai responder a sua pergunta. Entendeu? Então amanhã a gente vai falar sobre o líder paternalista. Gente, é importante, convide as pessoas para estarmos juntos aqui. A gente está compartilhando com vocês sobre liderança. E sabe por que eu estou pedindo isso para vocês? Deixa eu explicar. Liderança, ser um líder, é algo muito sério. Porque muitas vezes você pode achar que... Eu vou preparar alguns livros para indicar, Kelly. Pode deixar. Por que liderança é algo muito sério? Porque às vezes você pode achar assim, ó, eu sou líder de 10 pessoas, a minha equipe é pequena. Eu sou líder de 5 pessoas, o meu grupo é pequeno. Você é líder de 10 famílias, de 5 famílias. A liderança é algo muito sério, precisa ser levado a sério. Por isso que eu estou trazendo para vocês aqui, compartilhando o meu conhecimento sobre liderança, porque o impacto nas famílias é muito grande de um líder que não está preparado para exercer a liderança. Um outro ponto falando de liderança, gente, você foi promovido, te deram a responsabilidade, te deram um grupo, então você precisa se especializar na liderança. E não simplesmente assumir o comando de uma equipe, assumir um comando de um grupo, achar que é só você criar o grupo no WhatsApp e está tudo certo. Gente, qualquer coisa fala comigo. Não, você precisa desenvolver. O líder é aquele que inspira. Você está inspirando quem como líder? Quais são as pessoas que se inspiram em você? Eu falei hoje aqui que tem gente que não quer ser líder porque ela foi ferida emocionalmente, ou ela teve um líder que não foi uma referência, e por isso quando você fala de liderança, dispara um gatilho, ela fala, não quero ser líder. Porque a referência de liderança que ela tem é ruim. Quais são as pessoas que você está inspirando para que ela também se torne líder? Então você precisa ter esse entendimento. Liderança é algo muito sério. Existem famílias que estão por trás de você. É você tratar alguém mal, é você falar algo que machucou aquela pessoa, ela não vai falar nada para você não, mas quando ela chega em casa ela desconta na esposa, desconta no marido, desconta no filho. E muitas vezes porque o líder não está preparado para o cargo que ele está exercendo. Nasce líder ou desenvolve? Desenvolve. Existem líderes natos que nascem já como líder, mas é possível desenvolver sim. Eu sou líder, gente, já tive muitas equipes. E vou falar para você que na minha infância, na minha adolescência, eu era introvertido. Qualquer dia eu conto melhor essa história para vocês. Mas como é que uma pessoa introvertida se torna líder? Então é possível desenvolver sim. Mas desde que você entenda a responsabilidade que um líder tem, com famílias, eu não estou nem falando só com pessoas, com famílias que estão por trás daquelas pessoas que fazem parte do seu time.